Hoje vou mostrar uma correção clara no mini dólar que entregou uma entrada perfeita, unindo Price Action com análise técnica. Essa leitura de mercado é fundamental para identificar o ponto certo de entrada e reduzir ao máximo o risco da operação. Fica comigo até o final, porque vou detalhar como foi o contexto que confirmou a entrada e, claro, como você pode aplicar essa estratégia nas suas operações de day trade. Bora pro gráfico. Bom, então reparem que hoje o mercado abre acima da média de 200, tá? E também acima da congestão de ontem, nesse caixote azul aqui, ó, que nós trabalhamos ontem, tá? Tá aqui o caixote azul. Então o mercado trabalha hoje numa região acima dessa congestão de ontem. Ele abre, respeita a média móvel de 200, rompe a primeira resistência do pivô, depois ele vem, testa novamente essa região aqui de abertura, volta, forma um pullbackzinho e vai buscar a segunda resistência do pivô, essa linha vermelha aqui em cima, tá? Ele vem bem próximo, não toca essa segunda resistência, ele vem na região dessa segunda resistência do pivô e depois desaba buscando o ajuste e a média móvel de 200, tá? Aqui, claro que uma região são pontos fortíssimos no gráfico, uma região que ele iria respeitar, onde aqui se deu uma compra para buscar a VWAP. E o mercado rompe a VWAP, mas não se mantém acima dela, tá? Ele rompe, larga esse martelo invertido e volta para testar a média móvel de 20. E ao tentar romper essa máxima, renovar essa máxima aqui, que se encontra na região da VWAP, eu deixei minha ordem pendurada abaixo deste candle, deste martelo invertido, tá? Por mais que ele tenha um paviozinho aqui, eu vou considerar ele um martelo invertido. Então eu deixei a minha ordem de venda pendurada um tique abaixo da mínima deste candle, tá? A mínima dele é no 77,5, como estamos vendo aí, e eu pendurei minha ordem no 77. E entendendo que o mercado corrigiria esse movimento de baixa, essa última pernada de baixa aqui, ó. Depois que ele faz esse topo, ele vem testar a média móvel de 20 e corrige. Ao corrigir, eu entendo que ao corrigir essa pernada de baixa, ele viria pelo menos até a mínima desse candle verde, desse martelo invertido aqui, tá? Foi exatamente onde o mercado respeitou na mínima dele. Então a mínima desse candle verde é a máxima desses três candles aqui, ó. Pode ver que o mercado respeita, corrige esse movimento de baixa, né? Essa pernada de baixa. E ao falhar aqui no rompimento da máxima desse candle vermelho, ou até a que coincide com a abertura desse martelo invertido, eu deixo minha ordem pendurada e entro vendido. Tá? O mercado tenta mais duas vezes, né? Ele tenta três vezes, na verdade. Ele toca três vezes aqui o 77,5, não consegue romper e depois entra esse candle de força aqui ao nosso favor, indicando que o período agora serve de movimento de baixa, tá? Após a minha entrada, eu estabeleço o meu stop acima da máxima, acima desse topo aqui, em 4 pontos. E defino a minha saída, o meu alvo, em 12 pontos, antecipando a média móvel de 200, tá? Antecipando tanto a média móvel de 200 quanto o ajuste, né? 2 pontos importantíssimos que o mercado inclusive já respeitou aqui, ó. Ele veio, tocou aqui, rompeu média móvel de 200 e ajuste, porém depois ele dá essa compra aqui, né? Faz essa pernada de alta aqui de 18,5 pontos,
Então, muito claro, um ponto do gráfico muito claro que o mercado respeitará. Agora, se ele respeitará a média móvel de 200 ou somente o ajuste, eu não sei. Então, eu vou antecipar a minha saída em relação aos dois, tá? Para garantir aqui o meu gain. Porque caso ele venha, respeite somente a média móvel, e eu deixe a minha ordem pendurada aqui mais 1,5 ponto para baixo, portanto com um gain de 13,5 pontos, eu posso acabar ficando na pedra. O mercado vem aqui, até aqui a média móvel de 200, respeita e volta para o movimento de alta. E eu fico aqui esperando. Então, por 1,5 ponto é melhor não. Então eu vou deixar o meu stop por enquanto, o meu gain na verdade, meu stop gain, por enquanto em 12 pontos, antecipando a média móvel de 200 e o ajuste. E vou acompanhar aqui como será o andamento do trade. Caso essa média móvel, a média móvel de 200, ela ultrapasse o meu preço, ela rompa aqui o meu preço no 65, eu vou ajustar também o meu stop gain para cima, conforme o andamento da média móvel de 200. Assim como já fiz num outro trade de alguns dias atrás. Fomos acompanhando, deixando o nosso alvo de acordo com o andamento da média móvel. Então farei o mesmo agora, entendendo que o mercado respeitará esses dois pontos importantes. Então eu antecipo o meu alvo em relação a eles. Então vamos aguardar e ver o andamento aí, acompanhar o andamento dessa operação. Bom, mercado aí formando um pullback, Ele veio próximo aqui do nosso alvo, retornou às médias móveis, respeitou a média móvel de 20 e agora forma esse pullback aqui, formando esse pullback. Aqui ele dará pelo menos mais duas entradas, confirmando que o movimento continue sendo de baixa, e eu acredito que seja. Então ele dará a entrada agora aqui no rompimento do pullback, da formação do pullback aqui no 70, uma primeira oportunidade de venda, assim como uma segunda oportunidade de venda aqui no rompimento do 67,5, Então aguardar aí, o mercado por enquanto ainda não rompeu esse pullback, está na formação dele. E reparem que a média móvel de 200 já atravessou meu preço, devido à formação desse pullback, acabou puxando o preço, acabou puxando a média móvel de 200 para cima, e ela já rompeu o meu preço aqui, no 65. Então agora, ao invés de buscar 12 pontos, eu vou ajustar o meu stop gain, o meu alvo, para 11 pontos. No 65, eu vou deixar ele aqui no 66. Portanto, agora buscando um alvo de 11 pontos nessa operação, antecedendo, deixando o meu preço aqui antecedendo, de modo que ele anteceda tanto a média móvel de 200 quanto o ajuste. Mesmo assim, ainda fica numa relação de risco muito boa, o stop de 4 pontos para um gain de 11 pontos, era de 12 pontos, agora 11 pontos. Então, inclusive eu já posso movimentar o meu stop, trazer ele aqui de 4 pontos desse topo para este aqui, esse segundo topo, deixando agora um stop de apenas 1 ponto. Então agora trabalhando com stop de 1 ponto, caso eu perca essa operação, para 11 pontos, E posso inclusive trazer para o 0 a 0 também, que aí já não perderia mais esse trade. Mas eu vou aguardar aqui a confirmação, ver se o mini dólar vai confirmar aqui esse pullback, e o rompimento dele. E aí sim posso trazer o meu stop para cima deste topo aqui, no 74,5. Então vamos aguardar aí o andamento do mercado, por enquanto brigando nessa região aqui da média móvel de 20 e formando aí um pullback.
Bom, aí pullback confirmado, né? Então a primeira entrada, a primeira venda seria aqui no 70,5, já foi. Então a próxima entrada será aqui, ó, no rompimento do pullback que ele está tentando agora. E a partir daí já busca o nosso alvo, né? Acredito que a partir daí o trade vai acelerar, o mercado ganhará força e nos tirará da operação com 11 pontos. E nesse momento já posso movimentar o meu stop aqui acima deste topo com um gain de 2,5 pontos, né? Então essa operação já não perco mais de qualquer forma e aguardar aí a confirmação da nossa saída, né? do nosso alvo. Foi o que acabou de acontecer, tá? Vou tirar essa ordem daqui, que era o nosso stop. E assim colocamos mais 11 pontos no bolso, né? O mercado veio bem próximo, o mini dólar veio bem próximo da média móvel de 200, não tocou nela ainda, acredito que ainda tocará, mas para garantir aqui os 11 pontos, eu antecipei, né? Eu movimentei o meu stop, tanto que se eu não tivesse movimentado o meu alvo, né? Se eu não tivesse movimentado o meu alvo, estaria ainda aqui aguardando lá no 65, né? Aliás, abaixo da média móvel de 200, ele não teria me tirado da operação. Então foi bom ter remanejado esse alvo, né? Assim o mercado veio, já tocou, já me tirou da operação e eu já estou tranquilo para buscar uma nova operação no dia, tá? Então, novamente, só para compreender o porquê dessa operação, após o mercado romper a VWAP, largar este martelo invertido, embora tenha um paviozinho aqui embaixo, vou considerar ele um martelo invertido, o mercado vem testar a média móvel de 20 e corrige esse movimento de baixa, né? Onde ele não consegue nem romper mais a mínima desse candle, desse martelo invertido, tá? Esse martelo invertido aqui. Repare que esses três candles aqui tentam romper o 77 e não conseguem. É onde eu entro vendido, tá? Com um tick abaixo, ou seja, meio ponto abaixo da mínima desse candle, que é o 77,5, então eu entro no 77. E deixo o meu stop aqui, acima dessa máxima, um stop de 4 pontos. O mercado ganha força, né? Entre esse candle de venda aqui gigante. O mercado dá continuidade ao movimento de baixa e eu vou acompanhando, né? Fazendo controlando tanto o meu stop quanto o meu alvo. Vou remanejando tanto o meu stop quanto o meu alvo até sair da operação, até que o mercado me tire da operação com 11 pontos. Ok? Então a venda é na falha, é na correção, aliás, na correção desse movimento de baixa. Quando o mercado vem corrigir aqui buscando a mínima deste candle, eu entro vendido. Poderia ser acima? Poderia, mas eu vi que o mercado não tinha força para romper nem a máxima desse candle vermelho, que seria a abertura desse martelo invertido. Então eu deixo o meu stop abaixo da mínima desse candle verde, meio ponto abaixo, entro vendido e aguardo o mercado ir buscar a média móvel de 200 e o ajuste, tá? Essa região aqui. Então era isso e até a próxima análise. Esse tipo de análise é perfeito para quem busca entender contexto de mercado e operar de forma objetiva. Se curtiu, deixa o like e comenta. Quero mais análises assim. E claro, se inscreva para não perder as próximas. Bons trades!